Quando até a chama mais tênue do seu próprio coração se apaga, onde você corre em busca de salvação? Essa é a semente de desespero que germina em Gênesis 18:19, enquanto o céu se fecha sobre Sodoma e Gomorra, carregando consigo a promessa de um fogo que consome não apenas lares, mas a própria alma. Nesta jornada, você descobrirá que, mesmo entre cinzas fumegantes e a fúria do juízo, existe um fio de compaixão, mas só para quem tem coragem de encarar as próprias trevas. Imagine a vastidão esmagadora do deserto, onde o horizonte se confunde com o calor, e o vento parece trazer de volta os lamentos de promessas esquecidas. Abraão, cansado de sussurrar seu pedido de herdeiro ao Éden vazio, ergueu os olhos naquela tarde incandescente e viu 3 figuras surgirem da poeira como vultos de um pesadelo ancestral. Cada passo deles ecoava no silêncio do crepúsculo, fazendo o próprio ar tremer de curiosidade e medo. Você já sentiu essa ansiedade de receber um estranho em sua casa, sem saber se ele chega para saciar a sede ou testemunhar sua condenação? A promessa cruel que ninguém te conta é que, quando nos encontramos diante do juízo, até a hospitalidade se torna um martírio de incertezas. Você conhece esse aperto no peito quando estende o melhor de si e, ao mesmo tempo, se pergunta se esse gesto haverá de salvar ou destruir. Abraão viveu isso. Convidou os visitantes a sentar-se sob a sombra escassa de sua tenda, ofereceu água fresca para lavar pés exaustos, preparou pão quente à sombra de uma promessa tardia. Cada grão de farinha amassado por Sara carregava o peso de séculos de esperança e a urgência de um milagre. Mas havia algo mais. Um brilho contido nos olhos daqueles estranhos, um poder velado que batia na porta de sua fé e a convidava a adentrar um território onde compaixão e juízo se encontrariam. Enquanto Abraão servia, um calor intenso subia do solo, lembrando que por trás da cortina de hospitaleiros gestos, a terra ao redor já fervia sob o fogo da condenação. Você sente esse choque de realidade? Cada respiração parecia carregar dentro de si o odor de enxofre, como se o próprio vento fosse um mensageiro de destruição. E então, num instante que retumba nas páginas da história, o mais velho dos visitantes fez a pergunta que rasgou o véu entre o cotidiano e o sobrenatural. Onde está Sara, tua mulher? A voz soou como trovão contido, chamando à prova o silêncio que Abraão carregava em seu peito. O nome de Sara ecoou na tenda como um galope de expectativas. Ela, a mulher que rira das promessas divinas, agora era convocada a testemunhar a concretude do impossível. Você já riu por medo de enfrentar a própria incredulidade? Abraão sentiu nos ossos o estranhamento entre o alívio de ver o milagre se avizinhar e o pavor do juízo que chegaria junto. Foi nesse conflito visceral que nasceu a virada emocional, capaz de transformar não apenas o patriarca, mas cada um de nós. A fratura entre compaixão e justiça, entre misericórdia e condição, se expôs como um desfiladeiro escuro que poucos têm coragem de cruzar. Enquanto as sombras cresciam, Abraão ousou um passo ainda mais audacioso. De joelhos na areia ardente, ele começou a interceder, a negociar com o invisível. E se houver 50 justos? Abrindo mão de cada centelha de orgulho para estender a mão em súplica.
Imaginou a vida de 50 almas desenhadas no barro, prontas para resgatar a cidade inteira do destino final. Você conseguiria contar os nomes de 10, 20, 50 inocentes, ao ponto de arriscar sua própria paz interior por cada um deles? O som de suas próprias palavras se tornava labareda, porque ao negociar misericórdia, Abraão descobriu que a redenção verdadeira nasce quando arriscamos tudo, inclusive a esperança de sobrevivência. Cada oferta de perdão, e se houver 40, 30, 20, batia como um sino de aviso no coração do espectador. Sabemos que, em muitas situações, a vida real nos joga contra o relógio, e cada segundo conta para salvar o que nos resta de humano. Mas o que Abraão ensinou é que, mesmo em crise máxima, devemos empregar nossas últimas forças para clamar pela vida alheia, porque a compaixão tem esse poder estranho de dobrar o juízo, ainda que momentaneamente. Você sentiria esse aperto na garganta ao perceber que cada vida importava a ponto de mexer os fios do destino? Depois da intercessão ousada, a narrativa mergulha no contraste brutal de Sodoma. Ruas iluminadas por tochas, refletindo olhares sedentos de perversão, onde a inocência se tornava moeda de troca e a alma se diluía num mar de autodestruição. A cidade exalava uma decadência tão espessa que se podia quase tocar suas bordas escuras com as mãos. A promessa oculta da luxúria e do poder de consumo da carne humana dominava cada esquina, cada suspiro, cada passo que ecoava nas pedras quentes do deserto. Você sentiria a inconsistência de um lugar onde até o ato de respirar se tornava pecaminoso? O horror de Sodoma não se anunciava com alarde, era um sussurro dilacerante, um convite juvenil para cruzar limites e descobrir que o abismo se escondia bem debaixo dos pés. A cidade, com seus becos apertados e segredos cavados na penumbra, se tornou o retrato vivo de tudo aquilo que negamos ter dentro de nós. Desejos que corroem a essência até deixar apenas um invólucro vazio. Ver aquilo de fora já é crueldade suficiente, mas estar preso naquele labirinto de sombras, sem saber se existe rota de fuga, é o verdadeiro inferno. E o juízo não fazia cerimônia. Como um trovão de retribuição, o céu se abriu e começou a chover fogo e enxofre. Rocha após rocha incandescente despencava, rasgando muralhas, reduzindo palácios a cinzas, silenciando vozes num estrondo que unificava paisagens e corações num único grito de desespero. Imagine o arrepio no corpo ao ver o próprio mundo desabando, tornando cada passo uma roleta russa mortal. E no epicentro daquele cataclismo surge a figura solitária de Ló, arrastando sua esposa, ambos ainda atrelados, pelo amor e pelo medo, ao destino final. Ele corria contra o tempo, sabendo que cada segundo eram vidas a menos para proteger, cada segundo um juramento de fuga ou ruína. Mas eis a reviravolta mais dolorosa. No instante em que as chamas lambiam o horizonte, as ordens foram claras. Não olhe para trás. E mesmo assim, ela hesitou um segundo demais. Esse segundo virou estátua de sal, um monumento silencioso ao preço incalculável da hesitação. E você, que talvez tenha olhado para trás com saudade de um passado que já não existe, já sentiu o peso de um arrependimento congelado no próprio tempo? A estátua de sal ergueu-se como testemunha de que, às vezes,
a rendição ao passado pode deixar cicatrizes imutáveis, moldadas pelo desejo de resgatar o que já está perdido. Quando o último eco de rocha desfeita se acalmou, o silêncio caiu sobre as cinzas como um véu pesado. Nada restou além de poeira e memórias quebradas, de ecos mudos, de gritos sufocados pelo fogo. Ló, agora sozinho, sentiu o coração gelar no peito, pois vivia com o peso de ter sobrevivido. Um sobrevivente marcado pela ruína alheia, carregando nos olhos a fúria contida de quem testemunha a falha humana coroada pelo juízo divino. Se, ao acompanhar essa descida ao inferno de Sodoma e Gomorra, você sentiu o peito apertar de angústia e o nó da esperança insistir em arder dentro de si, escreva "Eu sobrevivi" nos comentários. Comenta aqui se essa jornada pelo fogo, pela compaixão e pelo arrependimento acendeu em você a chama renovada de que, por mais sombrias que sejam as circunstâncias, ainda existe um caminho escuro, perigoso, mas real, que conduz de volta à luz. O vento do deserto ergueu-se novamente, trazendo um frio estranho, como se o próprio ar quisesse soprar as últimas brasas daquele juízo esquecido. Ló caminhava entre colunas partidas de sal, cada passo ecoando no chão seco, como se murmurasse nomes perdidos no fogo. À sua volta, o crepitar das cinzas esmagadas lembrava o sopro de uma vida que se esvaiu rápido demais. Um lembrete de que, quando a ruína assola de forma avassaladora, resta apenas o pulsar contido de quem teve a chance de continuar. E foi ali, naquele silêncio carregado, que a consciência de Ló se tornou campo de batalha. Ele sentia em cada batida do coração o peso da culpa e da gratidão se entrelaçando como serpentes prestes a morder. Porque, afinal, sobreviver em meio à destruição traz consigo uma ferida invisível, a incerteza de merecer a própria vida. Você já carregou um fardo tão pesado que qualquer palavra de consolo parece ecoar em vão? Enquanto Ló seguia adiante, o horizonte se desdobrava em nuvens de poeira alaranjada, desenhos abstratos de um céu que prometera chuva de vingança. Cada nuvem parecia contar uma história de vidas que não conheceram arrependimento, de corações endurecidos que nunca ouviram o apelo silencioso de suas próprias sombras. E ali, no ponto em que a estrada se perdia entre dunas ondulantes, Ló compreendeu que a jornada de fuga não era apenas física, mas espiritual. Um caminho tortuoso de reconciliação com a própria fragilidade. Ao erguer a vista, avistou uma pequena colina onde cresciam arbustos secos e retorcidos. Ele subiu, cada pedra sob seus pés, lembrando-lhe do fogo que consumira tudo, e encontrou um momento de raríssima quietude. Aquele ponto alto, embora árido, tornou-se palco de reflexão. Ali, a ruína não podia alcançá-lo, e o vento soprava não mais cinzas, mas promessas de recomeço. Foi ali que ele murmurou, quase sem querer: ainda há vida, mesmo quando o juízo corre em nossas veias. Você já sentiu uma fagulha de esperança brotar exatamente quando pensava que tudo estava perdido? Aquele instante, sobre o cume da colina, trouxe a Ló a ideia de que, embora as cidades e as paisagens sejam moldadas pelo fogo, o coração humano carrega sementes que germinam em solo árido, e assim, na dualidade entre destruição e renascimento, nasceu uma revelação. A redenção não floresce em solo fértil, mas sobre rochas estéreis. Enquanto o sol declinava no ocaso,
Ló desceu lentamente, decidido a não olhar mais para trás. A curva da estrada agora se tornou trilha de fé, um testemunho de que, por mais intimidante que seja o cenário que deixamos para trás, a única forma de encontrar paz é seguir adiante, mesmo que os passos tremam e a alma oscile entre o medo e a esperança. E você, que assistiu a essa saga de fumaça, pragas e estátuas de sal, onde encontra a sua própria colina de reconciliação, se sentiu seu peito se abrir para uma centelha de renovação em meio às cinzas, comente "Renasci" nos comentários. Deixe que seu testemunho seja o próximo farol na escuridão de quem ainda busca a força para fugir do passado e caminhar rumo a um futuro não consumido pelo fogo do juízo. O crepúsculo se desfez em traços de púrpura, enquanto Ló avançava pela estrada de cinzas, cada passo embebido no calor seco que insistia em chorar pelos ossos. O vento parecia trazer de volta os sussurros dos que ficaram para trás, vozes engasgadas, preces interrompidas, gritos sufocados pelo fogo. Você consegue ouvir aquele eco triste, como se o mundo inteiro lamentasse em uníssono a própria ruína? Conforme a noite caía, Ló percebeu que a escuridão não era apenas ausência de luz, mas um manto pesado de dúvidas que se enroscavam em sua mente. Ele se lembrava do rosto de sua esposa antes de hesitar, da angústia que brotou no peito dela como uma flor venenosa, e do instante em que se tornou estátua de sal, um monumento vivo ao arrependimento tardio. Essa imagem se cristalizou em sua memória, mais permanente do que qualquer marca de fogo. E você, que talvez já tenha hesitado em um momento crítico, sabe quão inflexível pode ser a consequência de um segundo a mais olhando para o passado. Continuando, Ló buscou abrigo sob rochas retorcidas que surgiam como lombos de bestas adormecidas. Ali, no silêncio rachado, apenas pelo sussurro do vento, ele pôde refletir sobre a tênue linha entre salvação e perdição. A promessa que ninguém te conta é que escapar do juízo não basta, é preciso sobreviver ao próprio remorso. Cada sombra projetada pelas rochas era um lembrete de pecados pessoais, de momentos em que ele também hesitou, quando o medo o impediu de agir. E é nesse espelho do arrependimento que descobrimos a profundidade de nossa própria humanidade. Ao tocar a pedra fria da caverna improvisada, sentiu um calafrio percorrer a espinha. O frio da noite contrastava com o calor dos acontecimentos recentes, mostrando que, mesmo após a fúria do fogo, existe um juízo interno que não se apaga com cinzas. As memórias se misturavam. O grito das chamas, o sabor amargo do medo, o vislumbre de misericórdia que atravessou a tenda de Abraão. Nesse emaranhado de sensações, Ló compreendeu que a verdadeira fogueira queimava dentro dele, alimentada pelo peso de ter escapado quando outros caíram. Você já sentiu esse eco do próprio julgamento interno? Aquele sussurro que pergunta se você realmente mereceu perdão? É o remorso que sonda cada canto do seu ser, puxando-o para o abismo quando você tenta erguer a cabeça. Ló, naquela caverna de reflexões, decidiu confrontar esse monstro silencioso. Em vez de fugir, encararia cada lembrança dolorosa até lapidá-las em aprendizado. Quando a lua alcançou o zênite, Ló deixou a caverna e continuou sua jornada por entre dunas espectrais que brilhavam à luz prateada.
Cada montículo desenhava sombras que pareciam dançar em saudação ao renascimento de sua vontade. Ele percebeu que, apesar de acolher a promessa de vida, ainda carregava o peso do mundo queimado em sua alma. E foi ali, sob o infinito exato céu noturno, que, erguendo o olhar, murmurou pela primeira vez em muito tempo: não permitirei que meus erros sejam estátuas que me impeçam de avançar. O silêncio da noite respondeu com um leve farfalhar das areias, como se o próprio deserto o aplaudisse. A estrada diante de Ló parecia rara, porém real. Um caminho que exigia passos cautelosos, cada um carregado de intenção renovada. Ao caminhar, ele deixou para trás não apenas as colunas de sal, mas também as coleiras invisíveis do remorso, pintando um legado de coragem silenciosa. Agora me diz, onde você encontra sua estrada prateada entre as sombras do passado e as brasas das suas próprias falhas? Se neste momento você sentiu seu peito se alargar com a promessa de um recomeço, escreva caminho nos comentários. Deixe que sua voz seja o próximo farfalhar de esperança nessa escuridão restauradora.